Estamos de volta no segundo bloco. Jean estava falando. Luiz? Não, eu ia fazer aquela contagem da Globo dos 5 segundos, mas acho que não. Acho que se planeja para a próxima, então. Não. Não vou passar essa vergonha, não. Talvez no podcast depois, né? Essa vergonha eu não vou passar agora, não. Tá certo, tá certo. Então vamos lá, vamos resumir aqui quais foram até agora as revelações que eles receberam. Nós temos as das Escrituras, as das palavras de Jesus, enquanto ainda antes da sua morte, né, de ser crucificado. Nós temos a revelação que os anjos fizeram. Acrescentou aqui na história deles a questão da tradição, o que eles até agora tinham já ouvido falar sobre Jesus, essa questão de redimir Israel, né, no sentido político da coisa, a galera estava já falando. Só que aí no final aqui desse trecho que a gente leu, que a gente terminou, que vai até o verso 24, a gente vê que foi acrescentado os testemunhos que eles tinham recebido das mulheres que tinham visto os anjos, e eles tinham agora a razão também, porque eles disseram, né, que os discípulos foram lá e viram que era isso mesmo. Só que, ao invés deles estarem pulando de alegria pela ressurreição de Jesus, assim como aquelas mulheres que saíram com essa boa nova a anunciar eles estavam tristes. E por isso eles estavam conversando durante o caminho, né, sobre tudo isso que tinha acontecido, que eles não tinham entendido. Porque ele fala para Jesus, né, no verso 18, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Sendo que quem não estava sabendo o que tinha acontecido, pelo menos não tinha entendido ainda o que tinha acontecido, eram esses discípulos, né? É tipo você virar para Jesus, tipo, Jesus pergunta: o que foi, meu filho? O que é que você está sentindo? Por que você está tão triste? E aí a gente vira: como assim você não sabe? Você não entende o meu motivo de tristeza? Aí Jesus ficou: meu querido, eu entendo. Quem não entende é tu. Tipo, Senhor, tá, eu quero morrer. Aí Deus: meu filho, vale a pena morrer por isso? Vale, eu quero morrer. Você já fizeram isso com o próprio Jesus? Você já fizeram isso com o bichinho? Jesus ama tanto vocês ficam fazendo esse drama com ele. Ser humano. Só que aí é que entra, e eu vou encerrar, porque aí quarta-feira que vem a gente vai continuar sobre esse tópico específico, porque é aqui que entra a resposta de Jesus. Eles tiveram a revelação da Bíblia, tiveram a revelação do que Jesus mesmo falou, dos anjos, das mulheres, da razão, só que eles acrescentaram uma visão daquilo que estava sendo falado nas entrelinhas, né, do que o povo achava com base no seu próprio pensamento do que seria Jesus e do que Jesus estaria fazendo. E isso atrapalhou eles na visão de todas as outras provas que eles estavam carregando. Por isso que o nosso paradigma é a sola, tota, prima escritura, que a gente vai falar mais especificamente quarta-feira que vem. Mas é aqui que entra Jesus falando no verso 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que já foi dito pelos profetas. E aí vai começar a surra mais linda, o melhor estudo bíblico que você vai ter na Bíblia. Aqui a gente vai falar especificamente semana que vem. Mas eu queria que vocês pensassem nessa questão. O tanto de coisas que eles já tinham recebido e não estavam refletindo, não tinham parado para entender o que realmente tinha acontecido. A revelação estava na cara deles e eles ainda não tinham entendido. E que muitas vezes a gente pode ser assim, com a revelação na nossa cara e a gente falando as palavras certas sem entender a verdade. Sei lá, pregando que Jesus já veio redimir Israel, mas achando que simplesmente uma questão política de um reino, de um poderio, quando a verdade muito mais bonita e profunda a gente está deixando passar. Falar igual o Caifás, né, dizendo é melhor que morra um do que todos, que morra um por todos, né? E falar isso é uma verdade que acompanha a trajetória de Jesus, de servo sofredor, e não compreender essa mensagem
do sacrifício dele, do que ele veio fazer e da obra que ele está cumprindo. Se a gente às vezes lê toda a Bíblia e não percebe isso. Então, a gente tem que ser convidado todos os dias pelo Espírito Santo mesmo e pedir a oração, em oração, né, para que ele possa sempre nos guiar. E aí você vai ver que a consequência desse estudo da Bíblia, né, desse novo abrir de olhos, é um coração em chamas que vem por meio da palavra de Jesus, vem por meio do conhecer a Jesus e constantemente estar de cabo a rabo da palavra que ele mesmo comissionou a ser escrita, né? Então, assim, se você for esquecer de tudo, da conversa que a gente falou, do paradigma do Jesus histórico, do pluralismo religioso, dessa questão da ressurreição, que você não esqueça uma coisa que é o foco que eu queria que todos ficassem com isso na cabeça hoje. Às vezes a gente está com a revelação na nossa cara, lendo o texto, falando as palavras certas, mas não estamos de olhos fechados, de ouvidos desatentos, né, para aquilo que está na nossa frente. E que Deus possa nos ajudar a que isso não aconteça conosco, para que a gente possa ler aquilo que foi revelado, que a gente possa compreender aquilo que foi nos dito com os olhos e com o espírito aberto. Que as nossas orações possam ser para receber um novo coração, uma nova mente, e assim poder viver com uma visão muito mais aberta, né? Ver como Eliseu via, né, os cavalos, os carros de fogo, mas isso no sentido das grandes, das maravilhosas revelações bíblicas, que por muitas vezes a gente passa por cima sem perceber. E pede o ponto mais importante da história, né? Que isso não aconteça com a gente, que a gente possa buscar essa mudança. Porque as consequências dessa mudança, a gente vai ver isso quarta-feira que vem. Que é a propaganda. Esse seria aquele momento clássico, né? Que você tá com a caneta na mão e procurando a caneta. Já aconteceu com vocês? Ah, mas é, claro. Vive acontecendo comigo. Um dia eu tava com a mochila nas costas, procurando a mochila. Olha aí. Teve um dia que eu botei minha lapiseira no ouvido e fiquei louco procurando a própria lapiseira. Tem um amigo Pois meu aí, é. o Giovanni, o Luiz Carlos conhece, né? Um dia ele dormiu com o braço no ombro dele mesmo. E aí o ombro dele, o braço ficou dormente. E quando ele viu, ele não reconheceu o próprio braço, né? Tomou um susto. A gente com uma revelação que já nos foi dada e a gente, meu Deus. Não, assim, ele dormiu de madrugada e ele dormiu com o braço, né, por trás da cabeça e a mão dele estava segurando o ombro. Então, tipo, tava a mão direita dele no ombro esquerdo, né, por trás. E aí, quando ele acordou no meio da madrugada, que ele olhou para a esquerda, ele viu só aquela mão segurando e ele não estava sentindo que era a mão dele, entendeu? Então, tipo, ele acordou de madrugada com a mão segurando o ombro dele. Imaginem o pânico, né? Eita, vai, complexo, viu, bicho? Cuidado na hora que vocês forem dormir aí pra não. Pois é, alguém tem mais alguma coisa a complementar, a perguntar? Que fale agora ou se cale até a próxima quarta. Sim. Daniel Trajano tá levantando a mão, falei, cara. Não, Tiago, foi um ponto muito importante que o Jean tocou e é necessário, né? Realmente é o que aconteceu mesmo, né? Quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olha essa questão do Messias, né? E você compara com toda aquela situação envolvendo o teu povo, envolvendo o teu povo, certo? Aí o que a gente percebe? Devido às sucessivas, devido àquelas sucessivas crises, né? Saindo de um cativeiro, entrando em outro, aí saía da mão de um império, ia para outro, aí tinha guerras, conflitos contra exércitos, né? Impérios maiores. Então o que acontece?
nota-se que as circunstâncias em volta de Israel, né, os conflitos de ordem política, os conflitos de ordem econômica também, conflitos envolvendo questões de guerra mesmo, né, conflitos armados. Isso daí meio que acabou moldando o modo como um grupo específico, né, de líderes, não todos, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, mas como um grupo específico de líderes acabou reinterpretando ou interpretando de uma maneira um pouco distorcida o que seria o Messias, tá entendendo? Então, naquele período intertestamentário, alguns líderes, não todos os líderes, acabaram interpretando o Messias como uma espécie de era dourada, né, pela qual Israel passaria. Houve também o surgimento de alguns falsos messias anterior, né, surgiram anteriores ao período do nascimento de Cristo. E também ali E durante foram em Atos, outros movimentos, né, que os caras citam, tipo, fulano tava com um movimento lá e não deu certo. Então, exatamente, isso como tinham falsos entendeu? movimentos. Então, eram movimentos que, vamos dizer assim, eram pequenos movimentos, né, eram células, sítios, que se rebelavam contra o governo gentílico vigente, né? Então, eram meio que, vamos dizer assim, é como se fossem grupos políticos, né? Então, você vê o quê? Você vê que essas circunstâncias exteriores, elas acabam prejudicando quando não se tem quando não se fortalece, né? Quando não se solidifica, quando não se conserva a visão, vamos dizer assim, uma visão mais conservadora das escrituras, você acaba meio que sendo moldado pelo meio externo, né? Pelas circunstâncias exteriores, né? Pelas variáveis que estão ao seu redor, né? Sejam elas de ordem política, social, conflito armado, né? Ou econômico. Entende? Então, isso prejudicou alguns líderes da época do Israel intertestamentário, né? Tinha pessoas que sabiam das profecias corretamente e que esperavam o Messias encarnado, né? Deus encarnado. Tinha. Né? Inclusive, um deles era o próprio Simão, salvo me engano, né? Um ancião que habitava no templo, cuidava do templo, era um sumo sacerdote, era um dos sacerdotes, na verdade. Diz que quando ele recebeu Cristo nos braços, ele olhou para o céu e disse: Senhor Deus, pode despedir agora em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram, viram a tua salvação. Amém. Inclusive, Então, um ele parênteses, o Luiz Carlos já interpretou ele na igreja. Pra você entender. Ai, ai. Então, tinha judeus que tinham uma visão conservadora das escrituras e sabiam que o Messias era um homem, um ser, né, divino humano, que no caso era Adonai, como eles mesmos dizem, né? Adonai encarnado, tá entendendo? Então, sempre houve isso na história, né? Um grupo remanescente em Israel e um grupo que acabou sendo sucumbido, tragado pelas circunstâncias, né, políticas, pelas circunstâncias sociais, né, pelo meio ao seu redor. Isso traz uma lição para nós. A lição Inclusive, é... Sim, não, dizer, pode dizer. Não, pode... Assim, isso traz uma lição para nós. Né? Qual é a lição? A lição é a seguinte, é que nós não podemos deixar com que a nossa visão teológica seja moldada pelas situações que nos circundam, né? Ou seja, teologicamente falando, nós temos que ser conservadores. Resumidamente é isso. Se eu não me engano, os reis magos, eles sabiam, né, também. Eles estudavam as profecias. Ou eu tô errado nisso? Ah, chegaram a essa conclusão também. Pois é, eu já tinha lido Claro. no História da Redenção, ou foi na verdade sobre os anjos. Acho que a Ellen White comenta a respeito disso, que eles estavam no momento de oração, se eu não me engano, no momento em que a estrela apareceu, que a estrela, na verdade, eram anjos, né? Que levaram eles até Jesus. Sim, sim. o que eu ia As falar aquela escrituras. hora, a Opa, gente, não, pode falar, já. Pode falar.
É o seguinte, que no Antigo Testamento a gente não tem apenas profecias, né, de uma das vindas do Messias, né? Nós temos profecias que abrangem as duas. E aí aquelas que falam do Messias vindo como um rei, no qual haveria um reino de paz eterna e tudo, mas também nós temos profecias que apontam para o lado servo sofredor de Cristo, né? O Messias que veio para se entregar e para morrer. E aí que é uma visão, tipo, você imaginar que seu Deus vai vir desse jeito, é uma visão mais difícil de ser aceita, mas, né, pela própria cabeça da gente, mas que aí acabava que as pessoas se paravam de se preocupar, né, com essa visão e esperava apenas a visão do Cristo rei, vitorioso, com todos os seus anjos, poder e grande glória. É como a gente estava dizendo, né? Quando o problema desse tipo de leitura, né, da questão do Messias político, né, um Messias que vem estabelecer um reino terreno vinculado ou subordinado às preferências e às, como é que eu posso dizer, às preferências e aos gostos, né, aos subjetivismos humanos, né. Esse tipo de visão ele surge exatamente quando o meio externo ele se sobrepõe à soberania das Sagradas Escrituras, né. Aí é onde entra a questão, né? A pessoa ceder às pressões do meio ao qual ela vive, né? Por exemplo, numa situação dessa em que a gente está vivendo agora, de crise, né? De pandemia, já estão antevendo uma grande recessão econômica, né? No mundo como um todo, você vê, inclusive eu estava com o Luiz Carlos na reunião passada, e o Luiz Carlos tocou num ponto que é visível, e é um ponto que ele tocou e abordou de uma maneira louvável. Você vê o quanto é fácil, num momento de crise desse, valores que são soberanos e que devem ser preservados na Constituição serem tolhidos e tirados das pessoas. Por exemplo, o Luiz Carlos falou muito, inclusive eu queria até que ele desse uma palhinha aí para a gente, né? Com relação às liberdades de ir e vir, né? As liberdades de ir e vir está sendo tirada das pessoas, né? As políticas de lockdown, né? A questão de você vigiar pessoas de maneira individual, né? Rastreando, inclusive, via sinal telefônico, né? Celular. Então, você vê que elementos que são, vamos dizer assim, que são inegociáveis, né? Democraticamente falando, eles acabam sendo tirados, né? Das pessoas, né? E detalhe, até valores objetivos, né? Absolutos, presentes nas Sagradas Escrituras, eles também acabam sendo suprimidos da sociedade, né? E isso você vê não só em meio a uma crise, a uma pandemia como essa, mas até momentos antes de ocorrer ela, né? Uns 3, 4, 5, 7 anos atrás, de 7 anos para cá, você vê que muita coisa que a Bíblia defende e institui como sendo certo, e de fato é o certo, você vê que a sociedade ela vai criando leis, né? Se utilizando da esfera civil para pisar, para suplantar, né? Para, vamos dizer assim, para jogar para debaixo do tapete esses valores éticos, né? E absolutos que a Bíblia defende, né? Então a gente vê muito isso. E eu gostaria muito que o Luiz Carlos falasse agora também. Não, eu tinha só exposto essa questão, né? Não assim, né, digamos, detonando, né, dizendo que quarentena é errada, etc. Mas é um tema que eu nem sei nem como opinar direito sobre ele, né, porque é muito complexo. Mas justamente, né, apenas essa análise bem cartesiana, né? Você vê, ó, tem uma boa justificativa, que é fazer a quarentena. Então, por mais que exista na Constituição, né, o direito de ir e vir, né, livremente, ele pode ser tirado em prol dessa boa justificativa. Então, assim, é interessante ver, né, como essas coisas acontecem. Uma vez que, tipo, muita gente não tá nem aí. Tipo, tô sem direito de ir e vir. Tá bom, mas eu tô em casa, recebendo R$ 600. Se eu não me engano, tem alguns lugares que diminuiu a conta de luz ou simplesmente não vai ter. Então, você observa como que é fácil manipular a população, né? Para tirar um direito tão primordial quanto de ir e vir, e ninguém tá nem aí. Um ponto importante observar.
Show de bola. bem complicado, né? Se quebra a soberania de países, né? Não é o País, no jornal é o País, que é um jornal bem conhecido lá fora, na Europa e aqui no Brasil também, né? Já se foi cogitado a instituição de um governo global, né? Literalmente uma espécie de nova ordem mesmo, né? Então você vê muitas coisas que são de direito, né? Das pessoas, elas sendo esses direitos sendo violentados, né? Sendo quebrados em prol, né? Como o Luiz Carlos falou, né? Dentro de uma situação de crise, né? É, se coloca como justificativa, né? Em prol de algo maior, né? Agora a pergunta né? Imagine isso sendo feito em prol de interesses escusos, né? De interesses que não estão alinhados, que não estão em conformidade com os valores e princípios éticos e morais estabelecidos pela lei de Deus. O que será que não pode acontecer, né? É algo a se pensar. É verdade, é verdade. Pois, galera, vamos encerrar com uma oração. Vamos. João, você aí faz a oração. Posso sim, cara. Só um minutinho. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela revelação da tua palavra, pelo tema aqui que foi estudado, Lucas capítulo 24. Que o Senhor possa guiar nossas mentes, nossos corações para sempre estar ao teu lado e para que possamos estudar a tua palavra de forma correta, sempre guiados pelo teu Espírito. Próxima semana iremos continuar ainda com o mesmo capítulo, né, de Lucas, e assim terminado. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, abençoar também aqueles que não puderam comparecer, abençoar o clube de jovens no modo geral, o clube dos oradores, abençoar a tua igreja, abençoar as pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia, que tudo isso possa passar logo e que o Senhor possa estar conosco. Obrigado por tudo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Limpa-nos com teu santo sangue. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, galerinha. Até a próxima Ei, Jean, quarta. Na verdade, até sexta-feira e domingo. E na próxima quarta continuaremos com Lucas 24. Valeu!